Neste tópico, vamos verificar como o protocolo UDP, que é um protocolo não orientado à conexão, opera. A sigla UDP vem de User Datagram Protocol e ele é definido pelo RFC 768. O UDP é o protocolo da camada de transporte minimalista. Ele tem a função de ser o menor possível e ainda implementar as funções que todos os protocolos da camada de transporte devem implementar. Basicamente, o UDP só é capaz de efetuar a multiplexação e a demultiplexação. Ele opera na modalidade de serviço do melhor esforço. Dessa forma, segmentos UDPs podem ser perdidos ou até mesmo ser entregues fora de ordem à aplicação. Por não ser orientada à conexão, no protocolo UDP não há fase de setup, ou seja, não há fase de configuração estabelecida pelo Three-Way Handshake como ocorre no TCP. E o UDP trata todo o segmento que chega como sendo um segmento novo e independente do segmento que chegou anterior ou que vai chegar posteriormente. O UDP é utilizado quando há necessidade de eliminar o estabelecimento de conexão que causa um atraso. Por ser simples, não mantém estado de conexão no remetente no receptor, o que pode liberar recursos computacionais. Ele possui um cabeçalho extremamente reduzido, o que reduz o overhead e a quantidade de dados a serem transmitidos. E, sem controle de congestionamento, o UDP poderá transmitir mais rápido, pois a taxa de envio não é regulada pelo protocolo. Por não estabelecer conexão, o UDP também pode ser utilizado para transmitir de um ponto a multiponto, ou receber de multipontos para um ponto. O UDP é muito utilizado em aplicações de fluxo contínuo, como voz e vídeo. O motivo dessa escolha é porque essas aplicações são tolerantes a perdas e sensíveis à vazão da rede. Um exemplo disso são chamadas de áudio e de vídeo em que pode ocorrer algumas perdas, como por exemplo, o congelamento de uma fala ou um desaparecimento de alguns quadros da imagem. Mesmo isso acontecendo, o receptor humano conseguirá capturar e interpretar a mensagem transmitida, mas nessas aplicações podemos dizer que, se há congelamento constante das imagens ou atrasos, tanto na fala quanto no aparecimento das imagens, pode interferir no uso dessa tecnologia para comunicação. Outras tecnologias que utilizam o DP é o DNS para resolver nomes de sites para o número de IP que esse site está e o SNMP para fazer gerenciamento da rede. O DNS é um tipo de serviço que é bombardeado frequentemente com solicitações de diversas fontes distintas. Se ele estabelecesse uma conexão, ou seja, efetuasse o Three-Way Handshake com cada uma dessas conexões distintas, ele ficaria sobrecarregado, tanto em tempo de atraso para enviar as respostas, quanto em sobrecarga de quantidade de memória que ele deveria ter para operar com tantas conexões. Já o SNMP utiliza o UDP para poder transmitir os seus dados sem a necessidade do controle de congestionamento e, dessa forma, o SNMP poderá mandar mensagens que irá passar na frente de comandos que estão mandando mensagem utilizando o TCP. Quando nos referimos à conexão TCP, frequentemente é dito que é uma conexão cuja transferência não é confiável, ou seja, pode haver perdas se utilizarmos o TCP. Isso é verdade em partes se a gente observar que o UDP não provê mecanismo para garantir essa entrega confiável de dados. Entretanto, se há necessidade de manter uma entrega confiável de dados e, ao mesmo tempo, é desejável utilizar o UDP, ainda assim podemos incluir a confiabilidade na própria aplicação, ou seja, todos os protocolos e mecanismos para garantir entrega confiável de dados estarão inclusos no cabeçalho da mensagem. À direita, podemos ver a estrutura básica de um segmento UDP. Vejam que o cabeçalho do UDP possui apenas 4 campos. Os dois primeiros campos são a porta de origem e a porta de destino, campos obrigatórios em todos os protocolos de camada de transporte. Além dos campos de porta de origem e porta de destino, o UDP apresenta também o campo de comprimento, que indica qual que é o tamanho
da sequência de dados que ele está carregando. E, para verificar se essa sequência está íntegra, ou seja, não há dados corrompidos, o UDP utiliza o checksum, o seu quarto campo, no cabeçalho. O objetivo do checksum no UDP é detectar a existência de erro no segmento. A sua importância é devido ao fato de, se há algum erro no segmento UDP, não é possível entregar para a aplicação correta. Isso porque o erro pode acontecer, por exemplo, no campo da porta de destino, o que fará a camada de transporte entregar a mensagem para a aplicação ou inexistente ou aplicação errada. Assim, se o checksum identificar algum erro, todo o segmento deve ser descartado, pois o checksum não carrega mecanismo de correção de erro, apenas de detecção de erro. A verificação do erro do checksum ocorre em duas etapas, uma no remetente, em que é criado o campo de checksum, e a outra no destinatário, em que é feita a verificação do erro. O remetente pega todo o conteúdo do UDP, tanto o cabeçalho quanto o payload, e separa esse conteúdo em palavras de 16 bits. Até este momento, é levado em consideração que o checksum tem uma sequência de 16 bits iguais a 0. Dividido o segmento em pedaços de 16 bits, todos esses pedaços são somados. O resultado dessa soma deve ser uma palavra de 16 bits. Diante desse resultado, o remetente faz então o complemento de 1 dele e adiciona o valor obtido no campo de checksum do cabeçalho de segmento UDP. Para o destinatário verificar a existência de erro no segmento UDP, o que ele faz é dividir novamente esse segmento UDP em parcelas de 16 bits cada uma. Soma-se então todas as partes. Se o resultado dessa soma for uma sequência de 16 bits iguais a 1, então nenhum erro foi detectado. Caso algum desses bits seja diferente de 1, então ocorreu algum erro durante a transmissão do segmento UDP. Aqui temos o exemplo da operação do checksum. Vejam que nós temos duas linhas em cima, contendo cada uma delas uma sequência de 16 bits. Essa palavra é então somada, obtendo-se o resultado. Se o resultado dessa soma for uma sequência maior do que 16 bits, o bit extra deverá ser somado junto ao bit menos significativo. Essa soma é feita em todos os blocos de 16 bits, que é resultado da separação do segmento UDP. Neste exemplo, nós temos o resultado dessa soma indicada na parte inferior. Com o resultado da soma, basta encontrarmos o checksum. Para isso, iremos aplicar então complemento de 1 nos bits da soma. Para fazermos o complemento de 1, basta invertermos os bits. Os bits que, na soma, são 1, deverão ser 0 no checksum, e os bits que são 0 na soma, deverão ser 1 no checksum. Neste exemplo, ainda podemos verificar como o checksum identifica o erro. A linha indicada como soma é o resultado da somatória dos blocos de 16 bits da segmentação que foi feita do UDP. Se somarmos essa linha com a linha identificada como checksum, veremos que iremos obter uma sequência de 16 bits iguais a 1. Se isso acontecer, conforme indicado nesse exemplo, então quer dizer que o segmento UDP chegou sem erro. Caso contrário, se existir algum zero nesse somatório final, então o segmento todo deve ser descartado, pois há algum erro em algum local não identificado do segmento UDP.